Muito bom. Hoje estamos aí com o livro em PDF, vou disponibilizar ele para a turma, no grupo da turma, e também existe o livro físico, pessoal. Vale a pena adquirir o livro físico de Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado. Todo psicanalista ele precisa entender que, quando ele estuda, a psicopatologia não é para ele laudar, tá? O psiquiatra, ele lauda? Então, o psiquiatra, ele não lauda. Se caso o psiquiatra laudar, o que ele vai fazer? O psiquiatra, ele simplesmente, ele vai dar uma medicação que é para um grupo. Os psiquiatras que trabalham no SUS, eles trabalham numa modalidade mais rústica. Exemplos, certos medicamentos ainda não estão disponibilizados no SUS. Logo, a medicação que está sendo disponibilizada é uma medicação que ela abrange um grupo maior. Então, o efeito colateral, que é para um grupo, exemplo, a medicação é para baixar a emoção, a medicação é para trazer o equilíbrio do paciente, a medicação é também para fazer com que esse paciente verbalize tudo que ele está vivendo, que pode ser que esse paciente esteja sofrendo abusos físicos, sexuais, entende? Psicológicos. E aí a medicação, ela vai entrar para fazer com que esse paciente perca o filtro. Ele vai baixar a emoção, e o psiquiatra, ele entra também baseado nos recursos humanos para entender a demanda que familiares estão trazendo, a demanda que o próprio paciente está trazendo. Então, qualquer medicação que ativa áreas neurais, essas medicações, elas vão contribuir para o paciente, mas principalmente para quem está passando a medicação, tá? Então, o psiquiatra, ele entra fazendo uma leitura da vida desse paciente, ok? Ele vai tomar medicação, vai ter um período para a medicação fazer o efeito, e ele marca para uma revisão. Quando ele volta para essa revisão, se ele tomou a medicação corretamente, a verbalização, ela vai estar mais alinhada, sem emoção, e aí ele vai começar a soltar tudo que vai ser perguntado. O psiquiatra, ele entra basicamente investigando, ok? E aí, por isso que o laudo do psiquiatra não é imediato naquele exato momento. Ele até encaminha para um psicólogo que tenha uma pós-graduação em psicodiagnóstico, que é esta que eu estou concluindo ainda este ano, graças a Deus. Então, quando o paciente toma a medicação, é importante não ser uma medicação por um endócrino. Imagina, você vai no endócrino e ele passa para você remédio que é um psicotrópico, não é da área hormonal. Inclusive, o que ele passar pode afetar a sua área hormonal. Quantas pessoas tomam remédio para emagrecer e elas ficam desreguladas? Quantas? De repente, você mesmo já tomou essa medicação, você já sabe de alguém. Por quê? Quando o endócrino passa a medicação, o que ele passar para a ansiedade, se ele trabalha em uma equipe multidisciplinar, deixa eu só desligar esse ventilador aqui. Se esse psiquiatra trabalha em uma equipe multidisciplinar, ele vai indicar, olha, nós vamos iniciar, se esse neurologista, nós estaremos iniciando uma medicação e você precisa ser acompanhado por um psiquiatra, para você tomar um ansiolítico. Mas como é um remedinho, sabe, gente, que a dose é o que altera, tá? Que um endócrino não tem a expertise, ele não foi capacitado para ele passar um remédio psiquiátrico. Então, o que é importante? O endócrino encaminha para o psiquiatra. O psiquiatra, ele vai entender, poxa, eu tenho uma ansiedade. Se ele conhece ou já fez terapia, o que ele vai fazer? Olha, você vai tomar medicação, ou então, antes de tomar medicação, já que é para emagrecer, faz terapia. Olha só, gente, olha o caminho econômico, inteligente e, acima de tudo, humanizado.
Por quê? Se hoje, conhecendo o que eu sei de terapia, de repente, até para ir no endócrino, para tomar uma medicação para emagrecer, eu não iria. Graças a Deus, eu nunca fui. Mas quantas pessoas que, quando fazem a terapia, elas começam a esvaziar, já estão emagrecendo. Porém, o endócrino é para ser visitado, gente. Porque a faixa etária, tanto do homem quanto para a mulher, andropausa, menopausa, né? Verificação de rotina, certo? Então, o endócrino é para ser visitado. Quando vai ao endócrino para um remédio, para tomar uma medicação que seja para inibir, gente, é só tratar a compulsão. Você vai pegar esse paciente, você vai entender neurose compulsiva, que é onde nós vamos trabalhar em psicopatologia, ok? Mas alguns especialistas estão entrando em áreas que, infelizmente, não estão entendendo o lugar de cada um. Aí você poderia falar assim, mas onde fica o neurologista? O neurologista ele vai entrar se tiver alguma disfunção neural. O que seria isso? Disfunção neural é quando eu não estou raciocinando, já fiz testes pedagógicos, já passei por um acompanhamento com uma orientadora pedagógica, já fiz uma psicologia positiva, já fiz uma psicologia comportamental, já fiz ou seja, tem algo que o neurologista vai fazer o quê? Vamos, ao invés de passar medicação, olha, gente, olha, e quem vai passar medicação para baixar a emoção é o psiquiatra, para dar concentração, organização de foco, é o psiquiatra. Aí o neurologista vai fazer o quê? Vamos pedir uma imagem, um mapeamento cerebral, porque nem o psiquiatra pode pedir um mapeamento cerebral. E aí o neurologista vai pedir para verificar quantas pessoas que fazem um mapeamento cerebral identificam que tem disfunção. Olha só, o neurologista ele pode identificar que a hipófise, que é no cérebro, que é da área hormonal, que é quem secreta todos os hormônios, ela está com tumor, ela pode estar maior, ela pode estar pequena, ela pode estar fora da posição. Aí o neurologista vai falar, olha, procura o endócrino, porque o endócrino vai te passar uma medicação, vai fazer uma biópsia, vai fazer uma investigação, entende? Existem mulheres que já deixaram de amamentar, estão produzindo a prolactamina, se estiver errado, me corrijam, que é que é o que produz o leite. Tá? Tem mulheres que nunca engravidaram e elas estão produzindo leite, entende? Tem mulheres que a taxa está altíssima e ela não engravida. Não é questão do esperma que é frágil, questão uterina, é questão do cérebro, a hipófise. E o neurologista, juntamente com o endócrino, vai fazer um levantamento para chegarem nesse lugar. Entende? Imagina você, como um terapeuta, pegando essa informação, que eu, com os meus estudos, que eu não paro, tá, gente? Eu, com os meus 5 anos de faculdade de psicologia, tudo que eu busquei, eu sempre fui além. Eu não fui aquela aluna acomodada de recebe a informação, a parte de anatomia era a parte que eu mais me deleitava. E eu sempre atrapalhei a aula, que a professora gostava de me responder, mas tinha gente que falava, Raquel, por favor, não fique inventando coisa, porque como é que vai ser essa prova? Entende? Cada dúvida, para mim, eu levantava outra dúvida, sabe? Que a minha mente já estava lá na frente. Então, imagina você ouvindo isso e a pessoa quer fazer terapia com você porque ela não sabe por que não engravida. Você vai enviar ela para o ginecologista e vai encaminhar ela também para o endócrino, para verificar a taxa hormonal da hipófise. Olha só, gente, porque infelizmente, tem ginecologistas que não fazem o papel deles adequadamente, entende? Aí vem de inseminação artificial e etc. Então, assim, eu não estou aqui denigrindo a imagem de ninguém, não, tá? Eu espero e eu torço para que seja uma minoria que faz isso. Mas quantas pessoas querem engravidar ou tem gravidez psicológica?
pacientes de vocês podem ter gravidez psicológica. E aí, o que pode ser? As crenças sobre gravidez, os pensamentos sobre gravidez aumentam a taxa da hipófise, que vai gerar uma inibição em certos hormônios, hormônios de excitação, vai aumentar o hormônio feminino para ter a ovulação, e a gravidez dela, gente, não é gerada. A gravidez, a taxa do beta-HCG vai lá em cima. Por quê? Porque ela acredita que ela está grávida, ela quer engravidar, ela quer ser mãe, entende? E na realidade não é nada daquilo dali. Então, quando a gente fala de psicopatologia, vocês precisam compreender a dimensão de trabalhar sério, com evidências, de forma científica, a partir de dados, de livros, de DSM-5. Então, pessoal, na supervisão, nós vamos imergir em psicopatologia, tá? Na supervisão, vocês vão compreender muito mais sobre psicopatologia. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje? Quando um psiquiatra diz que tem uma mente perigosa, que é no caso da doutora Ana Beatriz Barbosa, ela está levantando a hipótese, ok? Que você não vai se prender a uma mente perigosa. Por quê? Você vai entender o que foi que essa pessoa viveu, o que levou essa criança a se tornar essa mente perigosa. Eu não quero que vocês tenham medo de psicopatas. Inclusive, se tem alguém aqui que quer se tornar um psicanalista, você não pode ser raso. Ou você está no lugar errado, ou você vai se tornar o pior. Ou seja, você pode ser até uma vítima. E eu não quero estar no teu enterro sabendo que você trabalhou errado. A primeira coisa, nós vamos trabalhar com mentes, não fica achando que vai vir gente aqui contando uma historinha de florzinha. Vai trazer, sim, assuntos graves para juntos chegarmos a lugares de soluções. Então, um psiquiatra, ele tem, sim, o poder, mas vocês que estão como terapeutas, aí eu saio desse lugar, vocês precisam entender que em momentos vocês não serão suficientes. E aí vai ter que encaminhar, sim. Em momentos que vocês não serão suficientes, aí é onde eu sugiro, quem quer, gente, faz uma psicologia, tá? Entra nessa área. Ou, se ainda não fez, porque são 5 anos para chegar lá, encaminha. A esposa do doutor Marcos, eu sou veterana dela, eu sou mais velha do que ela, formada. Ela se formou. Ela pode atender, inclusive, alguém que você possa indicar, ou você que quer fazer alguma área que você precisa trabalhar. O psicólogo, ele é muito veemente e muito assertivo naquilo que ele faz. E o psicanalista, ele se limita. Por que ele se limita? Porque ele não tem a bagagem de 5 anos de estudo, mas também, o que eu quero construir aqui com vocês hoje, prestem muita atenção, eu quero que vocês façam a avaliação do paciente. A avaliação, inclusive um dia eu tenho um projeto que eu terei uma equipe de avaliação psicológica, que os melhores alunos estarão fazendo a avaliação psicológica comigo, porque eu preciso de um grupo de psicanalistas que trabalham de forma voluntária, porque a gente faz testes em vocês, tá? E aí, dentro desses testes, a gente monta uma equipe. Porque a avaliação psicológica tem várias pessoas, é uma equipe multidisciplinar. Entende, gente? Cai dinheiro para todo mundo, mas quem assina no final é a pessoa que tem uma grande responsabilidade de laudar. É diferente do que vocês veem aí no mercado. O que eu preciso que vocês desconstruam é a mentalidade do medo. Inclusive, o medo inibe o raciocínio lógico. O medo inibe a administração de finanças. Olha, a parte hormonal do medo, ela baixa o testosterona, ela baixa o progesterona. A mulher não é mais mulher, o homem não é mais homem. Por que baixa? O medo, inclusive, aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol. Vale a pena medo, gente? Não vale a pena medo. Mas tem gente que, ao invés de ter medo, alimenta esse medo, em vez de terem medo, né? Tenha coragem. E é isso que eu quero convidar vocês para este outro lugar, o lugar de coragem.
tá? E vocês desenvolverem habilidades, e através da aula de hoje eu acredito que a gente chegue junto nesse lugar. Ó, livro de Mentes Perigosas, compartilhando aqui com vocês, da Ana Beatriz. Eu estarei aqui fazendo uma leitura bem rápida, tá? O livro eu tenho ele em PDF, como eu já trouxe para vocês aqui. Cadê? Olha, o livro, o capítulo 1, Razão e Sensibilidade, um sentido chamado consciência, ok? 2, capítulo 2, os psicopatas, frios e sem consciência. Aí você, que é psicanalista, você vai pensar assim, o que levou esta pessoa a não ter sentido para ter consciência? Olha aqui, ó, o que levou, ok? Olha a pergunta que você, psicanalista, precisa ter. Outra pergunta, o que levou essa pessoa que estão chamando de psicopatas para serem frios e sem consciência? Terceiro capítulo, pessoas no mínimo suspeitas. O que leva uma pessoa a se tornar suspeita? Quarto capítulo, psicopatas, uma visão mais detalhada. Quinto capítulo, psicopatas, uma visão mais detalhada, parte 2. Sexto capítulo, os psicopatas no mundo profissional. Sétimo capítulo, foi manchete nos jornais. Oitavo capítulo, psicopatas perigosos demais. Nono, menores perigosos demais. Menores, olha, gente. Aí aqui, ó, aqui vocês terão certeza. Por quê? Todo psicopata, ele é construído na infância. De onde vem tudo isso? 10º capítulo, 11º, o que podemos fazer? 12º, manual de sobrevivência, 13º, alguma coisa está fora da ordem. Aí tem o DSM, o CID-10, o DSM-4, isso aqui, ó, tudo já existe o 5, tá, gente? Aqui, ó, tá falando do DSM-4, ok? Aqui já existe o 5º. Inclusive, este livro aqui, ó, deixa eu ver o ano, é porque eu estou com o livro lá em cima. Bom, eu ia ver o ano que ele foi lançado. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem aqui. Vamos aqui na introdução. Ó, todo mundo me ouvindo? Deixa eu verificar aqui, deixa eu voltar aqui na minha tela. Dá um joinha para mim, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Nós temos aí 15 minutos para a gente fazer essa introdução. E na próxima aula vamos também, tá? Vamos dar continuidade. E o Marcos vai com vocês aí até 9h15, 9h30. Introdução. O escorpião aproximou-se do sapo, que estava à beira do rio. Como não sabia nadar, o sapo pediu uma carona para chegar à outra margem. O escorpião se aproximou do sapo. Perdão, o escorpião não sabia nadar, aí pediu carona. Desconfiado, o sapo respondeu: ora, escorpião, só se eu fosse tolo demais. Você é traiçoeiro, vai me picar, soltar o seu veneno e eu vou morrer. Mesmo assim, o escorpião insistiu. Atenção, cuidado com pessoas que insistem, tá? Existem sinais. Com argumento lógico. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente, eles são especialistas, tá? Ó, insistência e argumento lógico. De que, se picasse o sapo, ambos morreriam. Eles são inteligentes, eles só vão destruir pessoas que não prejudiquem. Com promessas de que poderia ficar tranquilo, o sapo cedeu e acomodou o escorpião em suas costas e começou a nadar. Aí eu pergunto para você, e aí, será que no final ele vai eliminar a vítima? Ou será que ele vai precisar da vítima novamente, que é o sapo, para voltar para o lugar que ele estava? Ao fim da travessia, o escorpião cravou o ferrão mortal no sapo e soltou ileso na terra firme. Então, vocês percebem que se o psicopata precisa da vítima, ele vai usar a vítima enquanto ela está, é igual o predador, enquanto está tendo sangue, o predador está sobre a vítima, enquanto ele está tendo sangue. Enquanto não tem mais sangue,
o predador larga a vítima. Isso para qualquer coisa, gente, para qualquer coisa. Pensa o que pode ser sangue. Tudo que traz vida, tá? Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo desesperado quis saber o porquê de tamanha crueldade. E o escorpião respondeu friamente, porque essa é a minha natureza. Aí vocês vão se lembrar quem assistiu Dexter, tá, gente? A cura do Dexter é quando ele deseja ser curado, ser tratado, ok? Mas, olha só, aqui é a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e dane-se você, tá? Vez por outra, essa fábula surge em minha mente, seja no cotidiano profissional ou através do acompanhamento das notícias diárias pelos jornais e TV. Trata-se de uma história arquetípica, que ilustra exemplarmente a natureza das pessoas que serão analisadas e descritas ao longo deste vídeo. A ideia de descrever sobre psicopatas surgiu em razão do movimento violento. E aí eu gostaria que vocês, que já tiveram a aula de neurose, psicose e perversão, ficassem atentos ao movimento violento, perversão, sempre vai existir violência, ó, desumano e marcado por escândalos que nos abatem. Essa é a voz da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. Mas também serve como alerta aos desprevenidos, que esse livro também, gente, é um alerta, é uma forma de conduzir ao leigo, tá? Não é para estudo de profundidade. Só esse aqui que é para estudo de profundidade, tá, gente? Então, ela coloca um livro básico, mas não é raso, ele é muito profundo. Então, a ideia da Ana Beatriz foi para alertar movimento violento, desumano e marcado por escândalos que abatem, mas servem como alerta a desprevenidos quanto à ação destrutora desses indivíduos. Devo admitir minha ousadia, mas não pude resistir a inúmeras solicitações dos meus leitores, conhecidos e amigos. Quando pensamos em psicopatia, logo nos vem à mente o sujeito com cara de mal, truculento, de aparência descuidada, pintada de assassino e desvios comportamentais tão óbvios que poderíamos reconhecê-lo sem pestanejar. Isso é um equívoco. Para os desavisados, reconhecê-lo não é uma tarefa tão fácil quanto se imagina. Os psicopatas enganam e representam muitíssimo bem. Ou seja, é como se eles fossem atores. Quem assistiu Dexter volta a frisar, tá, gente? Lá tem a melhor forma para você aprender a fazer uma leitura do psicopata. Seus talentos teatrais, olha, gente, talentos teatrais e seu poder de convencimento são tão impressionantes que chegam a usar as pessoas como a única intenção de atingir seus sórdidos objetivos. Tudo isso sem qualquer aviso prévio, em grande estilo. Doa a quem doer. Até pais, tá, gente? Pais, filhos, entende? Não tem... É como a vida animal. Mas quem são essas criaturas tão nocivas? Gente, deixa eu colocar aqui para vocês que ela usa duas palavras. Ela está usando aqui, ó, vou pintar em azul, ó, criatura. Por quê? Todos somos criaturas. Tem também uma outra palavra que ela usou aqui, deixa eu achar, sujeito, tá, gente? Então, quando você for falar de um psicopata, evite usar palavras pejorativas, esses monstros, esses loucos, ok? Porque é um sujeito como eu e você, perfeito, gente? E também é uma criatura, que inclusive foi criada pelo nosso próprio Deus. Aqui, ó, continuando. Mas quem são essas criaturas tão nocivas? São pessoas loucas ou perturbadas? O que fazem? O que sentem? Como e onde vivem? Todos são assassinos ou chegamos num assunto maravilhoso que a gente vai desvendar. Esses livros
O assassino, deixa eu abrir aqui a minha tela aqui para você. O assassino, gente, o psicopata assassino, que não se fala mais em psicopata, tá? É sociopata. Para chegar a matar, para chegar a agredir, vocês sabem que existe o feminicista, né? Aquele que comete o feminicídio, ok? Isso é um excesso. O psicopata, ele vai viver de forma equilibrada, mas quando ele se desequilibra, aí ele agride, ele chega a picar, ele chega a matar, ele é capaz de matar a si e ao outro. Quando falamos dessas guerras, que tem soldados que aceitam missões homicidas. Então, um soldado, ele é um genocida, porém ele está lutando na bandeira branca do lado positivo para matar o outro, ok? Um policial, entende? Só que eles estão bem na margem, no fronteiriço do psicopata, ok, pessoal? Por isso que tem cura. Por isso que tem cura. Porque qualquer um destes, exemplo, vocês estão mandando mensagem no chat, pessoal, eu não estou olhando e não vou parar para responder agora não, tá? Porque daqui a pouquinho nós estaremos encerrando essa aula e entrará o professor Marcos. Eu vou deixar para dúvidas e respostas para a próxima aula. Que aí eu vou começar no horário certinho, às 19 horas, como foi combinado, só que hoje eu tive um atraso aqui e não consegui entrar. Qualquer pessoa que é neurótica tem cura, psicótica tem cura, psicopata tem cura, ok? Quando falamos em um médico que ele faz uma cirurgia reparadora, ou um médico que ele trabalha ali na emergência, fazendo aquele atendimento dos primeiros socorros, perna amputada, a pessoa que levou tiro, entende? E ali uma pessoa que está com a perna necrosada, ou uma pessoa, ou ele tem que abrir uma barriga para retirar uma criança que a mãe foi atropelada, ok? Então, qual a diferença do médico para o açougueiro? O estudo, só isso, ok? Qual a diferença do médico, do cirurgião, para um psicopata? O equilíbrio, ok? A saúde emocional, lembra quando eu falei saúde emocional, neurose? Você vai ficar? Vem para a saúde emocional. Saúde emocional, psicose. Vem para a saúde emocional. E hoje vocês estão tendo saúde emocional ou psicose. E aí, gente? E aí? Só que quem não conhece, quem não estuda, é muito mais fácil e destruir a Terra. Joga uma bomba e destrói todos, porque recuperar somente aqueles que creem no Salvador Jesus Cristo, no Yeshua HaMashiach, que é o nosso libertador, e principalmente se a pessoa foi liberta, porque quem não foi liberta nem Jesus acredita. Tem gente que até tira o poder do Senhor Jesus, porque ela não foi liberta, ela não experimentou, então ela não pode dizer daquilo que ela não vive. Certo? Então, voltando aqui, continuando a leitura. A Ana Beatriz, a psiquiatra, ela traz nesse livro que nós estamos fazendo aí uma introdução, que nós vamos, antes de entrar no livro de psicopatologia, ela traz para vocês, olha, que o livro dela, que eu vou disponibilizar em PDF, ele discorre sobre pessoas frias, e outra, eu iria disponibilizar, só que eu vou trabalhar a ansiedade de vocês, ok? E vocês vão se comprometer de nem buscar na internet. Espera a aula que vocês receberão aqui. Perfeito, pessoal? Por quê? Se você for lá, daqui a pouco você está buscando um ansiolítico. Se você já não buscou uma comida, se você já não buscou uma droga, se você não já pegou um dinheiro, eu quero tratar também o caráter, tá? Se você já não foi lá e roubou, ou você destruiu uma vida, ok? Eu quero tratar, a partir da ansiedade, nós vamos chegar no caráter, porque caráter é um princípio que eu estou falando para vocês. Eu estou tratando aqui, em cada aula você está sendo tratado. Eu fui tratado, estou ainda me tratando, cada aula que eu dou também, eu estou aqui me curando, gente. É igual, eu fui para a igreja, aceitou Jesus, já está salvo. Quem disse?
É um processo, é uma conversão. Continuando aqui, ó. O livro discorre sobre pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas. Aí vocês vão entender o que é o feminicista, o que é o narcisista, ok? Então, eu não posso entrar em algo que vocês vão ficar perdidos ainda. Eu não estou aqui nesse curso que vocês fazem, do Instituto Psicanalizando, vocês não estão aqui simplesmente para fazerem atendimentos em pessoas neuróticas. Vocês também atenderão psicóticos. E vocês podem mesclar, achando que uma pessoa que é neurótica é narcisista, é feminicista. Às vezes ela pode estar num quadro de esquizofrenia. Ela está se defendendo, ela bateu para se defender, igual uma criança. E ela não é um feminicista, ok? Ela também nem pode ser, de repente, ela não é nem um narcisista. Ela tem traços e ela pode se enquadrar dentro da perversão ou ela pode ser uma pessoa neurótica, que é uma neurose obsessiva, manipuladora, controladora, perfeccionista. Perfeito? Então, vamos aqui, ó. Então, o livro que nós estaremos juntos aqui, ó, pessoas frias, insensíveis, manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais. Olha aqui, gente, caráter. Palavra tem crente que não se emenda no evangelho, por quê? Desvalida a palavra de Deus, porque a pessoa não tem palavra. Palavra a gente tem que levar até o final. Regras sociais, pessoas impiedosas, imorais, sem consciência e desprovidas de sentimento. Gente, culpa ou remorso. Esses predadores sociais, olha, gente, ela colocou entre aspas. Por quê? O predador, ele pode estar entrando no local que ele vai ser revelado, que aí pode entrar na perversão, ou ela botou entre aspas, a situação está levando a pessoa a perder a cabeça. Nem todo mundo que... O neurótico obsessivo, o neurótico compulsivo, ele entra e sai na perversão em 2 tempos. Ele entra, ele faz tudo que um perverso faz, mas ele se arrepende. Outra coisa, todo neurótico verbaliza. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. E eu vou encerrar por aqui para para eu não entrar na aula a próxima aula do professor. Atenção. Cadê? Opa, quase que saí aqui do site. Atenção. A cura da neurose. O neurótico tem que sair da perversão. Como? Confessando, reconhecendo, se expondo. Terapia é a catarse, é eu fazer um avatar de mim e dizer, eu não quero mais essa pessoa dentro de mim. Então, essa pessoa vai sair da neurose. Então, logo, o que vocês compreenderam? Que o perverso, quando ele compreende, só que para o perverso é mais desafiador a mudança dele. Por quê? A construção da vida dele, a construção neural que ele tem, é uma construção muito maior de que é um neurótico. O neurótico, ele pode matar, ok? 1, 2. 2, gente. 3 já vai entrar lá no serial killer, tá? Mas o perverso, ele a partir de 3, ele começa a aperfeiçoar a sua técnica, tá? O perverso também, o neurótico, vamos falar Aí eu vou entrar em outra área que eu já estou em 1 minuto, 19h59. Pessoal, vou encerrar aqui, essa é a primeira parte do livro da Ana Beatriz Barbosa. Essa aula vai ser compartilhada para outras turmas. Eu estou aqui com a turma Grandiosos, hoje é dia 17 de novembro de 2025, e agora eu vou passar para o professor Marcos, e vocês terão a aula em 2 partes.